Paz de Cristo, pastor. Paz, Senhor. Amém. Pastor, queremos saber como foi fundado a igreja, em que situação se encontravam, se o local era mesmo aqui ou era num outro sítio. Quando nós começámos o trabalho, nós começámos, portanto, na estrada da Corimba e durante talvez cerca de 3 anos, não é assim, nós temos reunimos numa casa particular e então só foi no ano 69 que nós começámos aqui, portanto, nesta localidade, na Rua Bento Banha Cardoso, número 29. Portanto, depois de 3 anos nós temos começado o trabalho, portanto, na estrada da Corimba, que nós chamávamos na altura, chamávamos o bairro da Ardena, não é? E quais são as dificuldades que encontraram ao longo desta caminhada? Dificuldades foram várias, não é? Foram várias. Portanto, começar um trabalho do zero, sem ninguém, nunca é fácil, não é? Mas, além disso, havia, portanto, aquela relutância, não é, assim, do povo a receber o Evangelho. Uma das grandes dificuldades que nós tivemos, por exemplo, foi arranjar uma casa. Ninguém queria alugar uma casa para os protestantes, não é? Não foi fácil, mas o Senhor abriu as portas, venceu as dificuldades e nós começámos o trabalho que, graças a Deus, fez agora 50 anos. Não é? E quais foram os trabalhos desenvolvidos na área espiritual, na área de ensino? Muitos trabalhos. Nós tínhamos trabalhos, tivemos um bom grupo de irmãos que se converteram, a maior parte deles aqui, e o nosso trabalho tinha uma abrangência muito grande. Nós tínhamos trabalho nos hospitais, tínhamos trabalhos na prisão, tínhamos trabalhos aos sábados, por exemplo, distribuição de cultura, nas ruas, nas praias, em toda a parte, não é? E graças ao Senhor foi um trabalho que nós vimos resultados, não é? O que era bastante encorajador, porque pronto, via-se resultados sempre encorajadores, não é? Também sabemos que no campo administrativo houve algumas dificuldades naquele tempo com o governo português, com a Igreja Católica. Como foram ultrapassadas essas dificuldades? Bem, nós aqui assim tivemos algumas dificuldades com o governo para realizarmos aqui a nossa igreja. Não foi fácil, foi uma luta bastante grande, não é? Porque não sabemos o que estava atrás de todas as coisas. Mas havia alturas em que nós pensávamos que tínhamos resolvido o problema e o problema não estava resolvido. Não é assim, havia sempre uma desculpa, havia sempre um argumento, mas depois de muito tempo conseguimos legalizar e quando nós abrimos aqui a igreja, abrimos uma semana antes de recebermos, não é assim, os documentos do governo, mas já tínhamos a certeza que eles iam dar a certeza. Outros problemas que depois surgiram foi realmente com o trabalho do Senhor nas missões e a nossa igreja aqui suportou. Tanto as missões do VIE como as missões do mundo e que foi outra luta. Neste caso, sim, esta luta foi mais diretamente com o governo, no sentido em que queriam fechar as missões, porque não estavam organizadas e por isso. Daí que nós tivemos a bênção de mandar os nossos irmãos pestanas, que os irmãos conhecem, como missionários, os primeiros missionários aqui da igreja do Barco de Ferreira. Também sabemos que houve desenvolvimento de um trabalho social nos hospitais, visita aos hospitais, às prisões e também ajuda social aos viúvas. Queremos saber como é que este trabalho foi feito. Bom, isso era conforme o Senhor nos guiava. O grupo que nós tínhamos, começámos com um grupo muito pequeno, mas que foi crescendo e realmente houve sempre aquela preocupação com os mais necessitados. Não é? Houve desde o princípio, não é? Desde o princípio. Um dos trabalhos, como eu digo aos irmãos, que realmente foi um trabalho muito interessante, foi o trabalho da prisão. Não é assim? E nós vimos resultados, não é assim, ao ponto do próprio diretor da prisão nos perguntar o que é que nós fazemos com este pessoal. E nós dizíamos, bem, não fomos nós não podemos fazer coisa nenhuma, mas o Senhor os faz. E foi um tremendo testemunho esse tempo aí. E o resto, pois, todos os irmãos sabem, talvez, melhor que eu, porque foram os irmãos que continuaram com o trabalho, não é? Mas foi realmente foram tempos de bênção que nós víamos, não é assim? Muitas conversões como naquele tempo, muitas pessoas estavam de passagem, não ficavam aqui e iam para outros lugares, mas era uma bênção ver a mão do Senhor operar naquele tempo, não é? E dou graças a Deus, porque sei que depois de mim, os irmãos ainda fizeram melhor, não é? Fizeram muito melhor.
E eu dou graças a Deus por isso, não é? É. Muito bem. Sim, também ouvimos que lá na prisão apareceu um bandido altamente perigoso e se converteu. Acho que foi o momento mais alto também. Sim, nós tivemos casos muito interessantes. Esse não, que eu já vos falei, estava preso por ter morto a senhora, a esposa dele, porque ele desconfiou que a senhora não era fiel a ele. Matou-a e cortou-a aos pedaços, não é? E foi uma bênção quando este homem se converteu. Era um homem muito grande, muito forte, não é? Assim, todos tinham medo dele. E ele se converteu ao Senhor e, para minha surpresa, não é? Ele teve uma conversa comigo, explicando o que tinha acontecido. Não é meu hábito, não era meu hábito, não é sempre perguntar o que é que foi, o que é que fez, o que é que não fez, porque deixava isso com o Senhor, não é? Mas ele quis confessar e explicou-me tudo, não é? Em pormenor o que fez. E como nós sabemos, não é? Ele diz, para mim não há mais perdão, o que não é verdade, não é? Sabemos que quando uma pessoa se arrepende e vem ao Senhor Jesus Cristo, é salva. O Senhor não rejeita ninguém, não é? Ele foi salvo e uma ocasião estamos conversando, pensei, eu não mais vou sair daqui, eu tenho prisão perpétua e talvez por inspiração do Senhor, eu não posso garantir, mas eu disse, olha, para Deus nada é impossível, irmão. E um dia encontrei-o na rua, lá na Baixa, não é? Ele ficou feliz, o irmão tinha razão, para Deus nada é impossível. E é bom que as pessoas saibam, não é assim, o Senhor não é uma coisa fictícia, o Senhor é real, o Senhor pode salvar aqueles que vêm a Ele, não importa quem sejam, não é? E nós tivemos essa experiência várias vezes na prisão. Tivemos outro caso em que um senhor estava lá preso porque era um homem artista, fazia desenhos muito bem feitos e resolveu fazer dinheiro também. E fez, só que não foi muito bem sucedido. E foi parar à prisão, mas converteu-se na prisão, não é assim? E foi realmente um homem extraordinário, com um bom exemplo. Ofereceu-me um quadro de um cão que ele desenhou para mim, que era sinal de amizade e tudo mais. Bons tempos, não é? No meio daqueles problemas que havia, no meio de todas as dificuldades, nós vimos sempre a mão do Senhor. O Senhor é bom e o Senhor salvou várias pessoas ali na prisão. E foi muito bom. Também queremos saber como foram as relações com as igrejas da Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Exato. Bem, nós tínhamos o suporte deles, não é? Porque houve alturas em que nós precisávamos, não é? Em que fazem muitas despesas e nós não tínhamos possibilidades, não é? Então eles oravam por nós e não somente oravam, mas também contribuíam de maneira prática. E dessa maneira nós conseguimos suportar missões, fazer face às despesas de hospitais, de prisões, não é? De escolas, não é? E foi realmente muito bom. Mas nós temos muito disso aos missionários estrangeiros, não é? Tínhamos irmãos que eram muito dedicados ao Senhor e pessoas que amavam o povo, não é assim? Amavam o povo, o seu coração estava com o povo e nós vimos a sua experiência, não é assim? Talvez mais do que qualquer outra coisa, não é? Nós sabemos de que a nossa irmã Ais Floyd, que ficou aqui na igreja do bairro de Ter, ela sempre dizia para Deus, 1 milhão ou um tostão, é a mesma coisa. E nós vimos isso também, não é? O Senhor nunca faltou, isso não foi o problema nosso. Não, o problema nosso nunca foi falta de ajudas, falta de pessoas que tivessem interesse pela obra do Senhor aqui. Os problemas eram mais aqui do povo, era mais do governo, mas não de fora, não é? Infelizmente a igreja também do governo antigo, não é? Também não ajudaram e, bem, são situações talvez não vale a pena falar nelas, mas foram muito difíceis, especialmente no caso da missão de Comandambala, por exemplo. Não é assim que foi quase uma guerra entre parentes, não é assim, porque eles tinham de tomar aquela missão. Mas o Senhor sai sempre vitorioso, não é? Ok, nós agradecemos, queremos que o pastor diga alguma palavra de encorajamento à igreja que hoje comemora 50 anos. O Senhor é muito bom, irmãos, e eu digo aos irmãos, ok, continuem firmes no Senhor. O nosso tema tem sido o tema de revivimento. Nós temos visto o que é que causa o revivimento, a necessidade que nós temos quando nós nos afastamos. Mas temos sempre um Deus que nos ama, que está à espera. Está à espera que nós nos arrependamos, que voltemos para trás, para Ele poder continuar a abençoar-nos. Não é assim? Então, nós podemos ser o Senhor quando estamos em condições, não é? E quando nós estamos em condições, o Senhor não falha. Nós falhamos, o Senhor nunca falha. Não é? E o meu conselho é este, não é assim? Vamos examinar-nos, vamos ver o que é que nós precisamos e o Senhor vai operar, não é? Porque a nossa força é do Senhor, é nossa, não é?
E as promessas do Senhor nosso não, A Cristina falou sobre esse assunto, não é? as promessas que o Senhor Tem para nós são. infalíveis, não é? Então, Este é o conceito. não é assim? Sermos fiéis ao Senhor da palavra, à palavra do Senhor. Ok. Ok, agradecemos, pastor, e tenha uma boa continuação. Sabemos que vai dar um estudo bíblico. Esperamos que Deus use como sempre tem sido. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer.